Escuta, Mas vamos então falar tem muito mais Deixa eu dinheiro trazer pra um isso. assunto aqui que tem tudo a ver com o que vocês estão falando agora, porque às vésperas da eleição municipal, alguns líderes do Congresso e dirigentes de legendas se unem para reivindicar um aumento no fundo partidário para 2024. Caciques envolvidos na discussão do orçamento alegam que o fundão precisa aumentar, pois o número de candidatos e de vagas será ainda maior. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se manifestou contra o aumento, mas as siglas querem, no mínimo, que o valor seja reajustado pela inflação, o que geraria um acréscimo aí de 500 milhões de reais no fundo eleitoral, que hoje já está em torno de 5 bilhões de reais. A gente estava falando aqui de máquina pública, certo? Paulinho, se você pensar bem... É apropriado esse aumento para esse momento que nós Esse é o estamos único vivendo agora? assunto que une direita e esquerda lá em Brasília e une a direita e esquerda aqui fora. Nós achamos que é errado, quem tá fora. Lá, eles acham que é certo. Lá, todo mundo se reúne e, de repente, ó, dá um estalar de dedos. Um ou outro ali, ó, pausadamente, ele vai falar, não, eu sou contra. Mas você não tá vendo ninguém dizer... Aliás, salvo alguns principalmente o pessoal lá do Novo lá, que diz, não, eu não vou usar, bate o pé e não usa. Então, Negão, entendeu? vamos falar sobre isso, eu acho legal. Porque você traz justamente o exemplo de uma galera que diz o seguinte, eu não vou usar fundo eleitoral. Isso, mesmo Beleza. tendo, entre aspas, o direito. Beleza, só que aí o que aconteceu? Essa galera foi minada da política. E aí? Exato. Os caras vão continuar com esse papinho de não vou usar o fundo eleitoral porque não é legal usar o fundo eleitoral, enquanto os caras que estão na máquina pública há 30, 40 anos estão ganhando mais e mais estrutura. Esses são os que vão minar agora quem chegar com esse mesmo discurso. Eu acho que eles minam mais quem pesa nesse discurso, Então, que a gente viu que é o pessoal mais do Novo, assim, né? Na realidade, o fundo eleitoral, ele foi feito para perpetrar aqueles que já estão na política há muito tempo. A gente sabe que os novos na política, eles não têm a proporcionalidade do fundo eleitoral, que é correto, mas não existe uma distribuição proporcional. Aqueles que, os outsiders, eles mesmo com o fundo distribuído, não é equiparado com aqueles que já estão há algum tempo. Aqueles que abrem mão do fundo eleitoral, muitas vezes têm um fundo privado muito superior ao fundo eleitoral. Então, o que eu acho? Eu acho que deveria haver uma distribuição proporcional e não de forma aleatória ou a ponto de cumprir cotas, porque quando a gente falar, tem cota do fundo eleitoral para mulher, mas não são para todas as mulheres. Não, e doutora, tem uma informação legal de passar para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas tem 17 partidos políticos em formação no Brasil. E se eles forem aprovados, qualquer um dos 17, eles já entram na distribuição do fundo eleitoral, porque segundo a legislação brasileira, o doutor Fábio sabe do que eu estou falando. 2% de todo o valor é obrigatoriamente rateado entre todos os partidos políticos. Ou seja, não tem a necessidade do cara ter sido votado, ter uma determinada bancada, não tem a menor necessidade. É só pegar lá o carimbo do Dr. Fábio, sabe o carimbo do Dr. Fábio? Meu, o Dr. Fábio vai lá, carimba, os caras vão lá e ganham, não é? E, Paulo, é uma sede insaciável. Se nós pegarmos 2018, nós estamos falando de 1,7 bilhão. Em 2020, nós fomos para 2 bilhões. 2022, nós batemos 5 bilhões. Quer dizer, agora em 2024, eles já colocaram, negão, na lei orçamentária para 5 bilhões e meio. Quer dizer, onde nós vamos parar até o término desse mandato? Porque é uma prova cabal que o nosso Congresso Nacional, eu não posso generalizar todos os deputados e senadores, mas literalmente são covardes e é um fracasso. Um fracasso em qual sentido? Se não houver a moeda de troca, Paulo, nada acontece nesse país. Nossa, o fundo é uma das coisas mais ridículas que eu acredito que a gente tem aqui no Brasil. Não, Negão. É bem simples. Não. Imagina você contratar um funcionário, e esse funcionário trazer o currículo dele e dizer assim, ó, vai te custar R$5. Aí você fala, pô, mas não, te custa R$5, porque você está pagando para que ele mostre, para que ele possa te convencer a contratar ele. O fundo eleitoral é isso. Se fosse num tempo em que não existia internet, a gente podia até abrir essa discussão maior e tal. Mas hoje a gente tem internet, a gente tem aqui muitos exemplos de candidatos que se elegeram
utilizando só isso aqui, ó. Não é, negão, não. mas é pouco, hein, negão? Peraí, ô Negão, deixa eu complementar aqui. Ô, Paulo, deixa eu complementar até para nossa audiência entender. Quando essa lei de financiamento público foi aprovada, a ideia era dar mais igualdade, porque anteriormente, com financiamento privado, quem tinha mais dinheiro saía na frente e a disputa eleitoral era desigual. Com essa legislação, se pegou dinheiro que era para ser usado, dinheiro público, que poderia ser usado para saúde, poderia ser usado para educação, poderia ser usado para segurança pública, se transfere para os partidos políticos com uma lógica aí, 2% igualitariamente, o percentual depois de acordo com o número de deputados federais e senadores eleitos. Ou seja, quem decide quanto cada candidato vai receber são os líderes partidários. Não existe uma regra. Tem muitos. Isso acontece em todos os partidos, exceto o Novo, que não pegou o fundo eleitoral. Peraí, PP. Os líderes partidários é quem. Interessante isso. PP. Eu achei muito próximo esse tipo de apelido. Posso citar um nome aqui, ó, que o Jota conhece, que é o Guto Zacarias. Um monte de gente que não recebeu dinheiro, não, recebeu pouquíssimo dinheiro do fundo eleitoral. Se você tem um nome, Negão, você não tem outros. Negão, porque... na política existiu recentemente um negócio chamado Portal Mágico. Ele abriu. Teve uma galera assim que entrou. Agora o portal fechou, irmão. Fechou. O Portal Mágico não é isso. O Paulo tá certo. O Portal Mágico fechou. O problema do Novo é que tá jogando com uma regra que vale para todos os partidos têm fundo eleitoral e o Novo acabou não abrindo mão. Por isso foi quase dizimado nas últimas. Eu vou dizer uma coisa importante para você sobre o Partido Novo também, que cabe ressaltar aqui. O Partido Novo, se tu olhares a régua dos candidatos do Partido Novo e da onde eles vêm, naturalmente são pessoas que tranquilamente pode não usarem fundo público para candidaturas. E o segundo ponto, quem paga a banda escolhe a música. Se vocês olharem o que está acontecendo em Minas Gerais, principalmente, teve um certo benefício que todo mundo está atribuindo a locadoras de veículos. E se vocês olharem quem mais financiou as candidaturas de pessoas do Partido Novo, que curiosamente foi uma lei aprovada em Minas Gerais, onde o governador é do Partido Novo, foi o principal financiador. E o Partido Novo agora tá querendo usar o fundo, né? Vamos usar. E tem que usar, Paulo. Tem que usar. Vai deixar parado. Em primeiro lugar, porque essa não é uma pauta que toca a população. Nitidamente. E a exclusão do Novo do cenário político. O que eu acho um erro, não toca. A população não dá bola pra isso. Toca, negão. A população não dá bola pra isso. E em segundo lugar, o que eu encaro como principal motivo das candidaturas serem tão caras é o fato de como as votações funcionam. Lista aberta e voto proporcional. Esse é o ponto. Então um candidato tem que ficar viajando o estado inteiro, gastando mais dinheiro possível e... Eu sou do Distritão. Eu sou do time do Distritão. É tua cara. O Distritão é tua cara. Distritão, quem tem mais voto ganha, meu. Não, o que o Jota colocou, aí que tá o cerne da questão, Jota, concordo com você. Quando a gente fala, Paulinho, de financiamento público de campanha, a gente cai no populismo, sempre, né? Porque qualquer dinheiro que você vê, 1 bilhão, 2 bilhões, 500 milhões indo para a eleição, você já pensa que é muito dinheiro, né? Mas ninguém combate o cerne da questão, que é exatamente isso. Como tornar as eleições do Brasil mais barata, de modo que você utilize menos recursos públicos. E há várias possibilidades. Lista fechada, por exemplo, é uma delas. O que acontece, por exemplo, no Brasil é que candidatos a deputados do mesmo partido político, eles disputam o mesmo voto. Ou seja, quem gastar mais dinheiro leva, né? Ou seja, mas peraí. Alguma nisso. Peraí, e tem outros pontos também. Peraí, eu acho que quando vocês jogam o negócio do voto distrital aqui, acho que vocês estão sendo muito fofos, meu. Voto distrital, pelo menos na minha humilde opinião no Brasil, é a instituição do coronelismo. Sem sombra de dúvida. Depende do distrito que você cria, né? Sem sombra de dúvida. É você dizer o seguinte, o coronelismo venceu e vai ser assim, porque o distrital ele vai lá e reduz as regiões dos distritos, e aí é o que você falou. Um partido indica um, outro partido indica o outro e tal. Só que a gente sabe muito bem que o Brasil é um país de coronéis. Mas vai pro mico. Mas uma eleição para vereador numa cidade como São Paulo, por exemplo... Mas São Paulo é resultado. Então, mas é uma... Mas aqui em São Paulo você já tem um certo coronel. Eu acho o seguinte, Paulinho, existe coronel de todos os partidos. O Brasil, que é um país de coronel, existe coronel de todos os partidos para brigar por voto. Eu sou completamente contra o distrital por conta disso. É uma possibilidade. Olha, Paulo, o meu negócio é distritão, doutor. Eu sou centrão. Então, mas na realidade o que eu vejo é que existe essa desproporcionalidade justamente por algumas falsas falas que não precisam de fundo eleitoral, ou falsas falas que eu fui eleito pela internet, porque a gente sabe que a internet é inchada de dinheiro. Coloca-se dinheiro. Ninguém entra na internet e é eleito sem uma grana muito alta.
Então, o que a gente tem ainda, e que eu acho que continuará, se a gente não tiver uma solução, é essa desproporcionalidade. Ninguém é eleito sem dinheiro, não é? É muito pueril achar que você é algum líder e a sua voz vai chegar para as pessoas e as pessoas vão te eleger de forma gratuita. Então não existe o Bolsonaro isso. No primeiro foi mais ou menos isso, doutora. Desculpa, é pueril você achar isso. Teve uma grana imensa em relação a isso e a mídia 24 horas falando do Bolsonaro. Não, mas é um exemplo, né, doutora? Não existe youtuber que é eleito sem ter investido, nem nas eleições passadas. Mas, doutora, e vocês façam uma pesquisa pregressa. Existe investimento, sim, de forma a aparentar ser amador, de forma a aparentar não usar dinheiro. Esse ponto da doutora Raquel é importante, porque ela falou o seguinte: não existe a galera que se elegeu das redes sociais. Sem dinheiro, não. Sem dinheiro, não. Teve gente que se elegeu das redes sociais, doutora. Sem dinheiro, não. Sem dinheiro, eu garanto que teve. Só que o que aconteceu? Mas quem que você acha que Eu acho que tem vários aí. Na Assembleia Legislativa tiveram. Eu posso te falar com a afirmação que não. Eu te afirmo que não. Você está dizendo sem dinheiro assim? Sem dinheiro, sem R$0? Aí existe. Não, sem dinheiro na campanha. Não, eu tô falando. Não, eu tô. Pré-campanha, um trabalho de estrutura, um trabalho de 20, 30 mil reais para virar um youtuber. Eu tô comparando a campanha desse influenciador com a campanha de um político que está aí há 30 anos. Naturalmente vai ser de uma estrutura menor. Mas o que eu tô querendo dizer, negão, é o seguinte. Não, eu discordo, Paulo. Mesmo doutora, assim, não, só uma coisinha, só para complementar. Ele foi eleito pela internet. Você acha quanto é uma estrutura de YouTube? Mas eu vou concordar com a senhora. Não, uns 30, 40 mil reais mês. Eu vou concordar com a senhora. O Adriles quase ganhou sem um voto. Não, então, Felipe, olha só, o cara pode ganhar. A gente viu isso em 2018. Um monte de gente nova entrou. Só que 2022 não continuou. Se ele vem com esse sentimento angelical para a política brasileira, o cara não dura 4 anos. Mas, Paulo, é angelical também achar que essa galera entrou na política sem investimento. Pode não ter sido um investimento escancarado. Você pega o Mamãe Falei. Qual investimento que o Mamãe Falei teve na campanha? Teve muitos de estratégia de fala, de pesquisa, qual era a fala que dava mais engajamento. Nicolas Ferreira, qual foi o investimento? Mas eu acho que é uma pesquisa de internet, de engajamento, para qual era a forma adequada. Não, e eu acho que o grande problema é a divisão desse fundo. Vamos até sair do foco. Vamos imaginar que o fundo financia a democracia, ok. Vamos aqui, por um instante, negão, vamos concordar com essa linha. O problema é que quando esse dinheiro chega no partido político, não é dividido igualitariamente. Não são todos os candidatos, que o partido tem um processo de seleção, certo? Deveria ser. Selecionou aquele cidadão, aquela cidadã para ser candidato por aquela legenda, então todos eles vão ganhar igualitariamente. E muitos ganham muito com zero chance de vencer. Muito é quem já está no poder. Só para concluir, que eu não consegui concluir. O Mamãe Falei, ele foi eleito pelo movimento MBL. Gente, nada é... surgiu na internet uma estrela. Sim, mas a grana... Mas aí é diferente dele usar o fundo. Paulo, é diferente do poder. O fundo é 1, 2, 3 milhões para cada um. É uma grana muito alta. Que a gente 3 milhões para cada um no topo do fundo. Pega o outro lado da fala, que você tem candidatos que só estão lá para encher chapa. Aí eu falo para você, uma questão da reforma política é fortalecer os partidos políticos, né? De modo a ter democracia interna do partido, ser obrigatório os associados do partido, os filiados ao partido, poderem destinar conjuntamente, sem marmelada, para quem que vai a maior parte do fundo. Porque da forma realmente que está encrustida a nossa instituição partidária, quem decide para quem vai investir mais dinheiro ou não é o líder partidário, é o cacique partidário. Mas sempre vai ser tem assim, que mudar, Felipe. dá para mudar o partido político. Dá para mudar. Cria lei. Para mudar. Imagina, sempre vai ser assim. Agora, um ponto que eu acho importante é o seguinte, a gente lembrar, Ricardo, que o fundo público eleitoral veio por conta daquela leva da Lava Jato. Em 2013, por conta do financiamento empresarial, que foi tido como um problema para os partidos arrecadarem dinheiro para as eleições, resolveram mudar o modelo para financiamento público de campanha, né? E o STF, em 2015, julgou inconstitucional o investimento público privado de campanha, né? E os parlamentares se mobilizaram a criar a estrutura de financiamento público. Essa é uma coisa que até hoje eu tenho minhas dúvidas se foi bom ou ruim. Não, é discutível. Assim, mas foi um modelo que a gente discutiu e a gente decidiu lá atrás. Porque a gente tinha a cara que apostou nos 2 cavalos. Até porque quando você pega, por exemplo, a decisão do STF, não há nada na Constituição que fale em financiamento privado de campanha. Ou seja, fizeram malabarismo para condenar o financiamento privado de campanha, né? Por conta daquela concepção da Lava Jato, todo mundo contrário às empreiteiras, a favor da Lava Jato, e gerou isso que a gente está vendo aqui. Então, muito do que se tem hoje, né, sem populismo e sem demagogia,
é por conta da discussão que a gente teve de 2013 a 2015. Né? Mas hoje ainda pode receber dinheiro privado na campanha. O próprio cidadão pode, pessoas físicas pequenos investidores, pequenos Turma, deixa eu agradecer a participação desse papaizão aqui. Manda um beijo aí pro filhão, negão. Os três, né? Um beijo pro Kaique aí, 23 anos. Um beijo pro Jamal, 14. Um beijo pra Alana aí, 7 anos. Tá aí, Alessandro Negão participando aqui do Tá Na Roda. Obrigado, Negão. Um abraço. Poxa vida, o Negão... Nossa, ele vai embora. Desfalcaram o nosso time. Escuta, que mais, hein, sobre fundo eleitoral, Ricardão? Mais algum ponto importante? Cara, eu acho que o ponto importante é que a gente precisa rediscutir essa política pública, porque é muito dinheiro. Os partidos políticos, Paulo, estão com muita sede ao pote. 5 bilhões já é o que tem. Querem, mas você acha que 5,5 se corrigir pela inflação não é muito dinheiro? Pra quê? Pra eu reeleger deputado federal, vereador que já tá lá dentro. Olha o tamanho do Brasil, Ricardo. Olha o tamanho do Brasil. Qualquer dinheiro que você colocar para campanha eleitoral, a gente vai achar muito. Eu acho que a gente tem que rediscutir o modelo, se pegar, Felipe, não sim, aumentando. concordo com você. Senão 5 bilhões é Olha pouco, o tamanho do Brasil. 10 bilhões vão ser poucos, e a metade da população não tem saneamento básico, a educação está do jeito que está, a saúde está do jeito que está. E a representatividade dos políticos não aumenta, né? Não aumenta a qualidade dos políticos. Exato, não melhora a qualidade dos políticos. Uma distribuição paritária do fundo, perfeito. Ô, Ricardão, deixa eu fazer um contraponto aí. Mas teve uma galera que resolveu exatamente se importar para isso, não usou e a população não elegeu. É verdade, não é uma pauta que sensibiliza. Porque isso é já triste. tinha dinheiro. Agora a pergunta é, não é Então, eu só não uma sei pauta se- que sensibiliza ou o momento político estava muito dividido entre Lula e Bolsonaro? Cara, o Brasil, Assim, não teve eu espaço. acho que quem dita a regra são as pessoas. Se tem candidato que lá não usava, o cara lá fez uma campanha, pequena, com custo e tal, aí a galera preferiu votar em quem dá dentadura, é verdade ou é? Você vai falar o quê? Vai falar que, mas a pessoa tá errada? Ela tá fazendo uma escolha. Aí você vê, obviamente, a classe política, os caras vão lá e aumenta isso. Mas eles estão fazendo isso contra a população? Eu tenho dúvida. Ô, Paulo, mas parte da nossa população não sabe o que faz um vereador, parte da nossa população não sabe a diferença entre um deputado federal e um senador, uma parte gigantesca da nossa população não sabe de fato o que faz os agentes públicos que são pagos com dinheiro público. Então será que investir na democracia não seria a gente investir melhor na qualidade da educação, de uma educação política, não ideológica, esquece ideológica, educação política. Investe como? Uai, na educação básica, ensinando para esse jovem, que termina o terceiro ano do nível médio hoje no Brasil, não sabe por que ele paga o salário de um vereador. Ele não sabe, simplesmente ele não sabe. Eu já tive a oportunidade de visitar escolas públicas, conversar com professores, com estudantes do terceiro ano, fazer palestra em universidades, frisei porque o cara já está no nível superior e ele não sabe, Felipe. De fato, você pergunta, o que é um senador da República? Por que eu pago 41 mil reais de salário para um senador, mais toda uma estrutura? Ele tem que fazer o que, de fato, para a sociedade? A pessoa fica para você, não sei, ele é um político. Mas é isso que a gente responde. Então, peraí, isso também não é fortalecer a democracia? Sim. Será que esses 5 bi investido em educação de base, de forma a gente reeducar politicamente as nossas crianças, não ajudaria a melhorar a qualidade do voto, eleição, independente da ideologia? Mas dessa forma, você estaria... Desculpa, mas dessa forma, você não estaria dando paridade de armas para quem não tem dinheiro. Você estaria dando uma superioridade completa para quem já tem um poder aquisitivo bom, as grandes fortunas que investiriam com dinheiro próprio nas campanhas. Se não tivesse uma distribuição... Acho que são 10%, tem limite. Não, mas se não tiver... Mas isso a gente sabe que é o que as pessoas acham que acontece. Mas tem limite. Mas se a gente não tiver uma distribuição, a gente não dá acesso democrático a outras pessoas entrarem no jogo. Mas, doutor, eu acho o seguinte, a gente só tem pessoas que votam em troca de uma dentadura, de um pé de chinelo de 50 reais, porque elas não têm noção do poder do voto. Ela não sabe que ela está estragando o futuro dela mesma. Isso é sim. Quando ela aceita votar num político que já é notoriamente corrupto, que está 7, 8 mandatos aí, nunca retornou nada para nossa sociedade. Então a falta de qualidade no voto é um problema da democracia brasileira. Ricardo, o que é uma qualidade de voto? Pelo aí menos... nós vamos para uma outra discussão. Então vamos lá. Não, é pelo menos você saber, Paulinho. O que é uma qualidade? É você saber o seguinte, eu vou votar numa pessoa que ela é candidata a um cargo ao legislativo, o papel do legislativo é criar leis e é fiscalizar os atos do poder executivo. Então eu preciso votar numa pessoa que tem essas características aqui. Eu participei de um debate político, eu estava presente num debate de vereador em 2020, vou contar o milagre, não vou contar o santo, onde um candidato prometeu a construção de um hospital.
E a comunidade, sabe o que fez? Devia ter umas 50, 60 pessoas adultas num sábado, num salão, na Zona Norte de São Paulo. A metade dos que estavam no salão, Paulo, aplaudiram. Acharam bom. Mas a metade deve ter ido lá pelo frango. Não teve galeta? Não, era uma necessidade. Não tinha. Incrivelmente não tinha. Era uma necessidade daquele povo. Eles precisam ali, entende? No debate, a pessoa não sabe que vereador não constrói hospital. Não, as pessoas não sabem que segurança pública é função do Estado também. Exato, exatamente. Entendeu? Então você vê, a gente não tem que se focar nisso também. Você vê debates presidenciais. A inocência nossa dá dinheiro na mão do político. A estrutura da segurança pública. Mentira. Mas eu vou te falar, tem muito político... Pelo Ministério da Segurança e Justiça... Eu coloquei um exemplo. Não. Eu coloquei um exemplo. Acho que ele tá debatendo coisa aqui acadêmica. Eu acho também, tá bem acadêmico. Porque tem muito político que sabe tudo isso que o Ricardo falou. E não entrega. Exatamente. É retórica a população, ela vê a classe política como uma coisa homogênea, né? A gente esquece isso às vezes. Classe política é uma coisa homogênea. Então, se nenhum deles faz absolutamente nada em benefício a mim, vou pegar quem consegue me fazer um benefício agora. Individual. Hoje, quer construir esse meu dente. Individual. A classe política, ela vai além. Ela vê o povo brasileiro como tolos. Porque é lamentável. Nós estamos numa tarde de domingo discutindo questão de fundo, quando nós temos um país que saúde, educação, lazer, moradia são normas programáticas. Só para o leigo entender o que seriam normas programáticas. O Estado tem que criar mecanismos, programas sociais para viabilizar o exercício de direitos fundamentais. Quer dizer, nós falamos de 5 bilhões atualmente, para 2024, 5 bilhões e meio, quando nós temos uma Constituição que enaltece direitos fundamentais e essas bandeiras literalmente sequer são cumpridas. Programas sociais são cumpridos. E veja, nós estamos falando desse atual governo, que deveria, em primeiro lugar, apontar o dedo na ferida. Vamos primeiro arrumar essa questão da educação, da saúde? Porque se eu pegar qualquer pessoa da nossa audiência que frequenta um hospital público, que tem o seu filho matriculado numa escola pública, ô Paulo, é um terror. Você vê nitidamente professores mal remunerados, as crianças abandonadas, sequer conseguem, os pais levam seus filhos para realizarem as refeições e não tem refeição na escola. Quer dizer, não tem a educação, não tem a refeição e nós estamos brigando aqui para conseguir os 5 bilhões para pessoas que podem sim achar outros mecanismos para se eleger. Então é isso que eu vejo. Eu vejo uma classe política que vê o povo brasileiro, sem generalizar, evidentemente. O doutor Fábio, a democracia custa caro também, né? Isso. Não, ela custa não é muito cara, mas não, você pegar, a partir do momento que você tira do povo quem paga a conta... Mas essa questão... Custa. É muito mais caro que isso aqui. Essa questão... O dinheiro do povo quando você pega, por exemplo, 5,5 bilhões, vamos dividir para 5 bilhões para facilitar a conta, e divide por 150 milhões de eleitores... O custo eleitoral do fundo partidário é R$30 aproximadamente por eleitor. Isso aí, né? Ou seja, não dá para discutir o custo da nossa democracia sem antes passar por aquilo que o Jota falou. Né? Vamos tentar deixar a nossa eleição mais barata. Por exemplo, qualquer número que você colocar aí, 1 bilhão, 500 milhões de reais, comparado com a situação da educação brasileira, da saúde brasileira, poxa, é muito. A gente não pode colocar quem quer o aperfeiçoamento da democracia com quem quer mais saúde, mais educação, um contra o outro, né? Ou seja, eles têm que discutir realmente estrutura. Então, né? mas tem que discutir, Felipe, porque nós estamos fazendo escolhas. Não, pegando sim, 5 bilhões que poderiam ajudar a melhorar a democracia, reeducando pessoas e dando para político, que vai retroalimentar o sistema. Então, são escolhas que nós temos que fazer. Então, a escolha que talvez a gente esteja aqui consensualmente... Mas essa escolha a gente fez em 2015. Tem que mudar o modelo eleitoral. Escolha... O Paulo concorda, eu concordo, doutor. Tem que mudar o modelo. Esse modelo de voto proporcional não está funcionando. Eu estou pegando 5 bilhões e tirando da saúde, da educação e dando para político. Só, estritamente, sem critério. O presidente do partido político, os líderes partidários é quem vão dizer, eu vou pegar aqui 3 ou 4 que eu acho que tem mais chance de se eleger, vou botar 3, 4, 5 milhões nesses aqui, aos outros... Mas isso está errado, Ricardo. É isso que está errado. Então é isso que tem que ser discutido. Tem que combater o dinheiro que tu coloca 5,5 bilhões. É muito ou é pouco? 5,5 bilhões para política eleitoral. É muito ou é pouco? Eu acho muito. Não, temos que pegar outros exemplos, Claro que a democracia no Brasil tem problema. Claro que tem um problema partidário. Tem os caciques partidários de partidos tradicionais que aloca o recurso de acordo naquelas pessoas que ele quer que ganhem o que perca as eleições. Exato. Agora, a cláusula de barreira foi boa. Ajudou. Nessa limitação, né? Porque a grana era bem mais distribuída do que é hoje. Ajudou em parte, né, Paulo? Eu acho que a intenção é maravilhosa. Só que o resultado que a gente está vendo é que os partidos mais ideológicos estão ficando fora dessa cláusula e os partidos do dito centrão estão cada vez com maior representatividade, consequentemente com maior dinheiro, né?